Bem-vindos ao Papo de Estética, o podcast queridinho da estética brasileira. Estamos gravando a nossa segunda temporada, relembrando, aqui no Estética em São Paulo, certo? Estamos aqui ao lado da HTM, no stand da HTM, e nosso próprio espaço aqui no stand dele, gente. Olha como nós estamos com um espaço lindo, mais uma vez, em meio a uma feira, uma das maiores feiras do Brasil, da América Latina. Mais uma vez o podcast Papo de Estética marcando presença aqui, certo? Eu sou o Bruno Machado, sou redator, publicitário, marqueteiro da área da estética, né, com experiência numa grande empresa do ramo, e também um dos apresentadores do Papo de Estética, né? Vocês já me conhecem, já estive aqui na primeira temporada, voltando agora para a segunda, voltando com Sofia Silveira, desta vez aqui ao meu lado. Olá, meu nome é Sofia Silveira, atuo há 4 anos na área da estética facial e também sou acadêmica em biomedicina. Gente, antes de dar a palavra aqui para a nossa convidada da vez, que eu tenho certeza que vocês vão adorar esse episódio, eu quero começar agradecendo os nossos patrocinadores. Como eu já falei, estamos aqui no stand da HTM, no Estética em São Paulo, então o nosso primeiro agradecimento vai para a HTM, que veio para somar com esse nosso projeto, chegou junto, eles ligaram para a gente, falaram assim, gente, estamos com espaço aqui, vamos fazer o podcast, vamos fazer, vamos. Muito especial, né, Bruninho? Muito especial, 25 anos da HTM, isso que a gente quer reforçar, né? A HTM está com um espaço muito legal, muito diferenciado aqui no Estética em São Paulo, justamente para a comemoração desses 25 anos, né? E com muitas tecnologias e novidades, né? Vamos falar disso, né? A HTM, uma indústria de referência na produção de equipamentos eletroeletrônicos dirigidos ao segmento da estética e fisioterapia no Brasil. Os diferenciais da HTM estão alicerçados na alta tecnologia, design exclusivo e grande eficiência de produtos. Todos os equipamentos são pensados e desenvolvidos em fábrica própria, com tecnologia 100% nacional, sempre em concordância com as reais necessidades do mercado. E reforçando, 25 anos de HTM, aqui em pleno Estética em São Paulo. Quem está pela feira, quem veio, se você está assistindo isso depois da feira já ter passado, muitos lançamentos, muitas novidades. A HTM preparou muita coisa legal para todo mundo, tá, gente? E mais uma vez, quem chega para somar com a gente nessa segunda temporada, de novo, é a Rental Med, né, que também é nossa patrocinadora master, parceira de sempre, a Rental, que vocês que acompanham a gente já conhecem, né, gente? Rental, uma empresa completa de soluções para profissionais de estética, medicina estética e HOF. A Rental Med é uma empresa completa, como eu falei, venda, locação e assistência técnica de equipamentos estéticos, além de cursos, enfim, realmente soluções completas, tá? E agora, Sofia, vamos passar a bola para nossa convidada de hoje. Bora! Nós estamos aqui com Letícia Mariani. Por favor, Letícia, se apresente para o nosso público. Eu sou a Letícia Mariani, sou esteticista e cosmetóloga. Antes disso, né, eu gosto de falar, eu fui formada em jornalismo, estava fazendo rádio e TV e desisti no meio do caminho. Eu amava comunicação, mas eu senti que com as redes sociais, isso pudesse me comprometer profissionalmente. E eu sempre pensei em crescer profissionalmente, nunca pensei em ficar ali, no mesmo lugar, não expandir. E aí eu fazia faculdade na FMU, eu tinha depressão e eu estava muito mal. Eu lembro que era semana das primeiras provas ali, eu chorei dentro da sala, me desmontei, algumas meninas sabiam o que estava acontecendo comigo, me encaminharam para a psicologia da faculdade. E eu nunca tinha passado num psicólogo na minha vida. E aí lá, nessa consulta, eu acabei descobrindo que era para eu ser esteticista. Porque ela falou assim, troca de curso, troca de rota. Ela falou, vou sair do meu cargo de psicóloga agora, mas o que você gosta de fazer? Será que não é isso que vai te dar uma questão de vida melhor? E aí eu fui ver os outros cursos no outro dia, que eu sou imediatista. E aí fui ver a grade e me identifiquei com estética. Tem uma historinha lá desde os 14 anos. Eu ia perguntar isso, se esse interesse pela estética teu, ele veio no instante que tu foi olhar, ou se já vinha de algum outro lugar. Já. E às vezes existe também um tabu, né, de mudar a faculdade, assim, aquela apreensão. Muito medo, né? Já cheguei até aqui, será que agora é a hora de começar tudo de novo? Exatamente. Na verdade, a história começa aos 14 anos. Então, sou filha da Dona Ruth do Seu Luiz. Dona Ruth já está no céu. Minha mãe era uma pastora. Eu estou muito emotiva hoje. E eu cresci dentro da igreja. Não com abordagens religiosas, mas com muita caridade, com muito amor.
aprendendo a amar pessoas, cuidar de pessoas. Isso é muito identificado, assim. Eu falo que se identifica muito com a questão da estética. Mas eu venho de uma família muito humilde, né? Mas extremamente humilde. Então, muitas pessoas não sabem. Eu faço questão de falar, mas eu não nasci em casa. Eu nasci em barraco, tá? Então, nasci em comunidade. Eu sou a prova real, desculpa. Eu sou a prova real de que a gente não é vítima da sociedade. Ninguém é vítima. A gente faz a nossa história. E eu queria mudar e quebrar essa miséria na minha vida ali. Eu falei, eu vou quebrar isso, eu não quero ficar aqui. Não é vergonhoso morar em uma comunidade, mas eu queria dignidade, eu queria proporcionar algo para os meus pais diferentes. A história dos meus pais, né? Minha mãe veio de família de aldeia indígena, né? Cultura diferente. Então, para minha mãe, uma oca, um barraco, é uma casa. Para mim, um barraco não é que era vergonhoso, mas não era digno. A gente não tinha chuveiro, era banho de... Vou falar um nome popular, tá? Rabo quente. Como fala? Resistência do chuveiro no fio. Você liga na tomada, põe dentro de um balde, esquenta essa água e toma banho de caneca. Então, essa foi a minha vida. Eu lembro que o primeiro chuveiro nosso em casa entrou quando eu tinha 10 anos. Então, assim, eu venho de uma vida muito escassa. E eu queria uma vida melhor, uma vida próspera. E próspera não tem nada a ver com dinheiro. E eu falei, eu preciso mudar isso. E com muita dificuldade, estudei em escola pública, nunca fui a melhor aluna da escola, tive muita dificuldade. Uma aluna hiperativa, tenho TDAH, vários transtornos, porque minha mãe sempre foi cristã, mas meu pai sempre foi violento, alcoólatra, e enfim. Mas eu sempre amei muito os meus pais, sempre honrei muito os meus pais, e eu queria dar orgulho para eles. Eu não queria ser a vergonha, eu não queria ser a continuação errada. E aí eu falei, eu vou estudar. Então, como a maioria das meninas, tive filhos cedo, casei cedo, com 16 anos eu já era mãe. E muitas pessoas falavam, não, a Letícia não vai ter futuro. A Letícia não vai sair daqui. Nessa época da faculdade, então, que tu resolve trocar de curso, já tava com a tua filha? Já tinha filho, 2 filhos, na verdade. Dois filhos. E aí, eu me lembro que eu falei, eu vou estudar. E aí começa a história. Com 14 anos... eu comecei a namorar uma pessoa e eu percebi que eu precisava trabalhar. Eu já percebia isso dentro de casa. Mas se eu fosse ter uma vida com essa pessoa, eu também ia precisar trabalhar. E aí eu fui pedir um serviço num salão de cabeleireiro, lá em Itaquaquecetuba, que é onde eu morava. Eu sou paulistana, nasci na capital, mas morei muitos anos em Itaquaquecetuba. E eu fui pedir para a cabeleireira mais famosa assim, do bairro, que era a Ivani. Sou muito grata a ela. E eu lembro que eu pedi uma oportunidade, se eu podia varrer um chão. Eu ficava olhando, né? Como é que escovavam o cabelo. Minha mãe tinha comprado um secador quadradinho antigo, gente. Não fazia nem escova direito. Eu cobrava R$10. Eu tinha 14 anos, eu cobrava R$10 uma escova. E eu fazia. Assim, era o dinheirinho que eu fazia. Fazia em casa? Fazia em casa. Eu ia no salão, trabalhar no final de semana, varrer chão. Auxiliar, antigamente, era varrer chão e lavar cabelo. Lavar cabelo era o top. E aí, depois, eu lembro que ela foi começando a me evoluir. Foi me ensinando a escovar, foi me ensinando a cortar. Eu cheguei em casa, cortei o cabelo do meu pai, depois eu cortei o cabelo da minha mãe, fui cortando das minhas amigas. E sempre cobrando um dinheirinho, porque eu precisava desse dinheirinho. Eu lembro que assim, a primeira vez que a Ivani me pagou, eu fui lá e paguei a conta de água da casa dos meus pais. Isso pra mim foi... nossa, honroso. Eu lembro a primeira vez que eu comprei mistura pra casa, sabe? Carne. Eu vim do açougue com uma sensação de... nossa, eu sou... Pode falar. Pode falar? Foda. Eu sou muito foda. A gente já sabia que era isso que vinha, né? Eu vou matar a fome dos meus pais. Eu vou fazer pelos meus pais o que eles não podem fazer por mim. Não é porque eles não queriam, eles não podiam. Eles não tinham noção desse novo mundo. São as gerações diferentes, né? E, resumindo, acabei casando muito cedo pela questão da igreja, né? Você não pode namorar muito tempo, você tem que casar. Casei errado, né? Porque a gente acaba fazendo algumas escolhas erradas. 14 anos. Eu ia falar muito nova. Hoje eu olho para os meus filhos. Meu filho mais velho tem 18, né?
E eu olho pro meu filho e falo, ele não tem cabeça pra casar. Pra namorar, eu acho que eu não namoraria um rapaz como meu filho. Não porque ele não é... Ele é maravilhoso, um filho incrível, obediente. É o meu orgulho. Se eu sou o que eu sou hoje, foi ele. O empurrão. Mas eu olho assim... Eu vou falar assim, o nível de maturidade, ele vai entender o que eu tô falando. Não é que eu queira proteger muito, mas eu não quero que ele passe pelo que eu passei. Eu não quero que ele passe dificuldade sozinho, que ele não tenha o dinheiro do aluguel, que hoje ele possa comer um almoço, não saber se vai jantar. Porque minha vida com ele foi isso. E casei cedo. 1 ano de casada, comecei a ser violentada pelo meu ex-marido. Não apanhei pouco, apanhei muito. E comecei a ocultar isso da minha família, das pessoas, porque eu tinha medo. E ele falava, se você contar pros seus pais, eu vou matar você, eu vou matar seus pais. Hoje ele vive a vida dele, a gente, né, torço para que... Eu não desejo mal para ninguém, de verdade, de coração. Liberei o perdão para ele vive a vida dele, ele é pai do meu filho. Sempre foi um bom pai, mas não foi um bom marido. Para mim, não. Pode ser para outra pessoa, mas para mim ele... E talvez eu falo que existem tapas que a gente precisa levar. Existem puxões de tapete que a gente precisa tomar. E talvez não é merecimento, eu não estou fazendo apologia a isso. Mas se aquele tapa não tivesse entrado na minha vida, eu não teria saído da vida dele. Eu teria continuado lá em Itaquá, lavando, passando, cozinhando. Não é desmérito ser dona de casa, muito pelo contrário, é honroso demais. Mas eu não descobriria a Letícia de hoje. Eu não saberia do potencial que eu tenho. Na verdade, a questão do potencial... Eu sou muito espiritualizada, apesar de falar bastante besteira, eu sou muito espiritualizada, eu creio muito em Deus, mas dentro da igreja a gente sabe que existem coisas para cada pessoa. A gente chama de promessa, e eu sabia que desde a barriga da minha mãe que eu era uma promessa. Começa porque não era para eu ter nascido. Minha mãe era operada, laqueada, cortada as trompas. Depois de 15 anos minha mãe engravidou. Então eu sou uma promessa de Deus, eu não vim nesse mundo à toa. Ninguém vem, nem eu, nem você, nem você. Vocês... Cada um de nós temos um propósito, só que nós temos que descobrir e realizar esses propósitos. E talvez se isso não tivesse acontecido, eu não teria saído dali. E muitas pessoas falavam que eu não ia sair. Muitas. E não é porque eu fiz por questão de, eu não vou sair, eu vou sair para passar por cima dessas pessoas. Não. Eu falei, eu vou sair daqui porque eu preciso mudar de vida. Chega. Eu não posso passar por isso. Eu saí da minha casa com meu filho embaixo do braço. E sem mentira nenhuma. Ele tinha? Ele tinha 1 aninho. Foi após o aniversário de 1 ano. Foi uma das brigas. Eu fui até a casa da minha ex-sogra e falei pra ela, olha, aconteceu isso, isso e isso, e aconteceu mais uma vez. Não é a primeira vez. Ela falou assim, Letícia, e ela faleceu pouco depois da minha mãe. Foi algo que mexeu muito comigo, porque eu tinha um carinho muito grande por ela, porque ela era a mãe dele. Mas ela foi mulher. E ela virou pra mim e falou assim, Letícia, se você não sair dessa casa, não se prenda bem material, porque a casa era minha mãe tinha dado a casa pra nós, né? Ela falou assim, não se prenda bem material. E eu nunca fui muito apegada mesmo, eu sou bem relax, sabe? E ela falou assim, eu olho pra você e você é o inverso do meu filho. Ele é meu filho, mas ele não está correto. Isso não está certo. Pega meu neto, vai embora. Ela falou assim no sofá da casa dela, eu tenho certeza, diante de Deus, porque eu creio em Deus. Ela não era cristã, mas ela cria muito em Deus. Deus vai te honrar muito, eu ainda vou ver você muito bem. Ela viu, tá? Ela foi na minha casa, ela viu meu filho grande, criado. Ela te deu um empurrãozinho que tu precisava. Eu precisava, né? Porque se fosse minha mãe, talvez eu não sairia. Porque mãe, né? Eu ouvi da mãe dele. Vai embora. Pega as tuas coisas e vai embora. Eu tenho certeza que você vai se reerguer. Você não precisa de casa. Eu peguei minhas coisas. Tinha uma moça que eu trabalhava nessa época em loja de sapato. E eu era subgerente, eu tava na subgerência. Então eu tinha potencial. Sabia que eu trabalhava de extra no final do ano, já tava com 16 anos, era extra. Só que eu tava dando auxílio à sub. E aí a sub pegou... 17 anos, perdão. Era o meu primeiro emprego CLT. Eu odiei trabalhar CLT. E mais uma virada de chave. Ali já foi também o start. Muita pressão, aquela questão de venda, né? Porque eu acho que venda é uma coisa espontânea. Você tem que
Quem nasce vendedor é vendedor. Uhum. E a gente vê isso, né? A gente que tem experiência Tem com esse empresa contato, da né? área de venda, a gente vê que tem gente, e assim, numa conversa. Tem pessoas que a gente não sabe que ela é vendedora, a gente não conhece a pessoa, mas só de conversar com ela, a gente sabe que ela é vendedora. Gente, eu fui comprar um laque de cabelo. Eu fui comprar um gel de cabelo. E daí ela queria me vender um spray. Eu falei, não, o spray eu tenho dela. Ah, mas qual que é o teu spray? Começou a falar de 3... Eu comecei já a duvidar do meu spray de cabelo. Será que ele é Será bom que eu mesmo? comprei um negócio bom? Aí depois eu vi, não, ela é vendedora, eu vou ficar com o meu spray mesmo. Eu sei que ele aguenta, e deu. É isso, é isso. Meu Deus. O vendedor, ele é estimulado à venda a todo momento. Uhum. Como que eu vou falar assim? Me fugiu a palavra. Ele, sem ele querer, né? Sem ele ter sem a intenção, ele é um vendedor. Né? Não tem como. E vamos lá, o TDAH. Na loja de sapato. Isso, na loja de sapato. E eu falei com uma amiga e ela morava sozinha. E eu contei pra ela, né? Ela já era uma conhecida minha, morava no bairro, foi trabalhar na loja do lado. E ela falou, olha, eu tô pagando aluguel aqui atrás, do centro de Itaquá e tal. E nisso, era um aluguel barato, era R$600. Só que eu ganhava 630 na carteira, né? Isso há 18 anos atrás, gente. Aí eu, poxa, R$600, mas como que a gente vai fazer? Ela, não, você faz assim, ó, você paga metade e a gente paga despesa de comida. Porque eu acho que você tem que sair de casa e tal. Mas ela era muito louca, da pá virada, né? E eu não era assim. Eu ainda não era assim. Uhum. E aí... Isso veio com a estética. Veio. Não, veio depois da separação, que eu acho que você se revela e fala assim... Você se revela e fala assim, não, é libertador sair de um relacionamento tóxico, né? De coisas assim que aprisionam. E aí, eu falei eu tava trabalhando de manhã, eu saí de Itaquá, peguei um ônibus, que era tipo 40 minutos, 1 hora pra voltar pro bairro. E aí, eu falei com ela, subi na minha casa, porque meu filho ficava com meu pai. Eu peguei, olha a loucura, eu peguei uma sacola de roupa do meu filho, a bolsa de maternidade, sabe? Coloquei um monte de pecinha de roupa dele. Peguei umas 5 fraldas, que falei, fralda eu compro depois. Documentos, sem mentira nenhuma. Eu peguei 2 calcinhas, 2 sutiãs e uma troca de roupa. Porque não dava tempo, eu tinha medo do meu ex-marido chegar e me pegar ali, me bater e sei lá. E saí. Peguei o ônibus, fui pra Itaquá, no centro de Itaquá, sem conhecer ninguém. Perguntei pra uma vizinha dessa minha amiga, você conhece alguém que cuida de criança? Eu com o menino embaixo do braço, eu nunca vi a pessoa na minha vida. Olha a loucura. Eu era uma menina. Por isso que eu tô falando que não tem como você se relacionar com uma criança. Eu era uma criança. Eu tinha algumas atitudes de adulto, mas eu era uma criança. Eu tinha responsabilidades de adulta, mas eu era uma criança. E ela falou, no final da rua tem uma moça que cuida de criança e tal. Ela cuida de várias crianças aqui, já tem muitos anos. Ela é mãe dela e eu fui. Levei meu filho lá e falei, olha, eu posso deixar ele aqui amanhã? Porque o gerente me deu o dia, né? E ele tava esperando só eu fazer 18 anos para ele já me promover a sub mesmo da loja. Vendia muito naquela época. É assim, você entrava nesse tipo de loja, de departamento, né? Você tinha que a pessoa entrava pra comprar o tênis, mas você tinha que vender a meia, a calça, a blusinha, o cinto, tudo. Até o crachá você tinha que vender. Até o spray de cabelo. E fazer o cartão. Tinha que fazer o cartão. E aí, eu tinha pedido esse dia, desci e peguei essas coisas, entrei na casa da minha amiga, ela já me deu a chave, eu fiquei lá. No outro dia de manhã eu acordei, deixei meu filho. Eu ganhava como subgerente o benefício que a gente tinha. Era uma Marmitex. Essa Marmitex, como eu tava com meu filho, eu não tinha grana, porque eu, né, tava no meio do mês. Eu pegava a Marmitex, eu dava algumas colheradas. E eu levava... Isso não é mentira, eu tô falando sério mesmo. Quem conhece a minha história, essa pessoa que cuidou do meu filho, essa menina que me ajudou, que é a Pamela, elas conhecem a minha história e estavam comigo nesse momento. Eu comia um pouco dessa marmita, eu colocava na geladeira para levar para casa para mim, dar para meu filho comer de noite. Nessa época eu desenvolvi hipoglicemia. Porque faltava açúcar no sangue. Não comia, né? Magra. E resumindo, passei por essa fase. Um dia meu ex-marido foi na porta dessa loja e ficou lá. Eu fiquei trancada na loja, o gerente me deixou lá. Eu dormi dentro da loja, porque senão ele não ia embora. Ele queria me pegar ali. Ele tinha te visto ali dentro? Ele sabia que eu trabalhava lá, né? Então ele foi na loja, ué. A mulher saiu de casa. Nossa, aí ele me ligou, eu falei, eu não vou voltar. Ele foi na casa dos meus pais, falei com minha mãe e tal. Depois que eu saí de casa, falei com minha mãe.
E minha mãe, filha, volta, vigia, ora. Mãe, não tem como orar, mãe. Não existe isso. Se fosse assim, meu pai tinha parado, a senhora é pastora, tantos anos orando. E foi um incentivo para minha mãe. Porque 5 anos depois, minha mãe se separou do meu pai. Legal. Eu amo os meus pais, amo muito meu pai. Meu pai ainda é vivo, perdoei ele também. Mas a gente tem que saber... Mas a gente tem que separar as coisas. E minha mãe precisava desse divórcio também. Então, talvez... Foi um giro. Foi libertador. Foi um ciclo que foram liberando outros. Ela precisava disso. Não, e Precisava. tu vê como isso começa lá no comecinho, quando a gente começou a nossa conversa, que tu falou que eu vou mudar esse ciclo pra mim, Sim. né? De que eu quero sair disso, eu quero algo melhor pra mim. E no final das contas, como consequência disso, tu mudou a vida da tua mãe também. Sim. Que também teve a força de tomar a decisão que ela E precisava. foi muito julgada. A igreja da minha mãe era Precisava dessa lotada. coragem, A igreja da minha mãe era lotada. E as pessoas saíram porque era uma mulher divorciada, né? Pra igreja isso tem um peso muito grande. Uhum. Hoje nem tanto, porque a igreja hoje vê essas questões, né? Na verdade, a igreja sempre falou isso. Mas alguns dogmas religiosos prendem, né, as pessoas. Então, a gente tem que saber fazer escolha. E minha mãe era aquela mulher de oração, cristã, irmã do coque, sabe, saião. Mas uma pessoa muito humilde, muito simples, ajudava muitas pessoas. E ela não tinha maldade, né? Ela era uma pessoa que é o bem, a oração, a oração, a oração. Só que tem um limite, né? A vida tem um limite. Chega um ponto que, no caso da tua mãe, em relação ao teu pai, né? Não Por mais tinha que ela o ore, ela não fazer, tem o que gente. fazer. Eu não sei qual foi a louça que minha mãe tinha inteira, porque, assim, sempre vivia quebrado alguma coisa em casa. Eu sou muito religiosa, assim. E eu acredito muito que Deus dá provações pra gente. Sim, mas nem tudo a gente tem que suportar. As Exatamente. provações que A Deus gente- nos dá, a gente vai passar. E às vezes a gente não enxerga isso dessa forma. Né? Exatamente. Então isso era uma virada de chave que ela precisava também. Pra todas. Foram Foi para as ela. mulheres, eu acho que da minha família. E ele foi na porta da loja, ele queria me pegar, eu dormi na loja. No outro dia de manhã, o meu gerente falou: eu vou te colocar em São Miguel, porque não tem condições de você ficar aqui. Eu fui pra São Miguel. Fiquei lá uns dias. Mas um dia eu queria ver minha mãe, né? Queria ir lá na casa dos meus pais. Meu filho queria ver meu pai. Meu pai tava doente, porque meu pai amava meu filho. Meu pai tinha desejo de ter um filho homem. E só teve eu. Então, meu pai era o pai do meu filho, assim, né? Minha mãe era a avó-mãe, né? E aí eu falei: mãe, eu vou aí, vou de noite, vou escondida. Você não fala pro fulano que eu tô indo. Meu ex-marido, né? Não vou falar. Só que aí eu fui falar pra uma amiga, né? Que é aquele maldito homem que confia no homem. Essa amiga falou pra uma amiga, que falou pra uma amiga, que falou pra uma amiga. Deus. E ele me pegou no ponto de ônibus na hora que eu desci do ônibus. Eu lembro até hoje, eu tava com uma calça branca. Ele me empurrou. A rua não era asfaltada, o bairro muito simples mesmo. Ele me empurrou. Então eu fiquei toda suja de lama. Aí ele me bateu. Ele pegou meu filho na moto e levou pra casa de um parente dele. Detalhe, bairro de periferia, né? No fundo, né, onde era o quintal desse parente dele, eram várias casinhas, sabe? De aluguéis. Ali tinha uma biqueira. Como é que eu ia chamar a polícia ali? Meu Deus. do E teu céu. filho? A mãe, né? Eu falei: dane-se. Liguei pra polícia. Quando os policiais chegaram, eles falaram: aqui, moça, seu filho tá aqui. Aqui é fulano de tal, né? Eu falei: moço, é meu filho. Eu não tô denunciando nada, eu quero meu filho. Eu preciso do meu filho. Ele não tem guarda, o filho é meu, eu quero meu filho. Ele é louco, ele me bateu, como é que eu tô? E os policiais foram bem ponderados. E eu lembro do cara, né, de um dos caras lá, ele virou e falou assim: é o seguinte, a gente não aceita isso aqui. E o policial falou pra ele: a gente não tá recebendo denúncia nenhuma sua, o senhor fica tranquilo, eu só quero a criança. Falou: então o senhor entra no quintal. Tem várias casas aqui, o senhor não veio atrás de mim? Ele: não sei quem é você. Com aquela troca, sabe? Um clima tenso. E o cara que morava lá no fundo, que era um parente do meu ex-marido, veio com o menino no colo e falou assim: não, eu não sabia que isso estava acontecendo. Porque ele pegou, a irmã dele morava lá no fundo com o marido, né? E deu pra irmã dele. A irmã dele não batia muito comigo também. E aí ele veio com o neném no colo. O Gilberto tinha a idade do meu filho mais novo, hoje 1 aninho e pouco. E eu peguei meu filho, eu chorava. E ele falou assim, o policial falou assim: faz um boletim de ocorrência, pede uma medida protetiva, já existia na época, mas não era tão falado como hoje, e proíbe esse cara de ficar perto de você. E ali eu tomei coragem, porque, poxa, você tá no meio de uma situação bem complicada, né? E eu recebi apoio. Eu falei: não, eu vou sair daqui, eu vou fazer isso. Fiz e definitivamente conversei com os meus pais. Meus pais, se quisessem me ver, eles iriam na minha casa, mas eu não iria voltar lá.
E aí, foi passando o tempo, eu fui me escondendo mesmo, sabe? Eu mudei de casa várias vezes e segui minha vida. Não falaram pra ele que eu tava em São Miguel, né? Fiquei nessa outra loja. E aí, fazendo bico de cabeleireira. Então, eu comprei um secador, uma chapinha, uma tesoura. No final de semana ou na semana que eu ficava em casa, fazendo um servicinho daqui e dali. Vendia roupa, ia pro Brás, Mambá, comprava as coisinhas na feirinha, trazia pra vender. Eu nunca fiquei parada. Eu sempre fui muito ativa, eu nunca pedi arrego pra trabalho, sabe? Eu sempre fui muito pra frente, nunca pensei em negativo. E nunca desistiu, né? Nunca desisti. E aí foi quando eu falei, preciso fazer uma faculdade. Quando eu falava isso pras minhas amigas, elas falavam, se liga, você mora em Itaquá. Acorda pra vida, isso daí é coisa pra rico. Você é pobre, aceita quem você é. Eu vou fazer, eu vou procurar. Eu não sabia o que era faculdade, é sério. Olha o meu nível, eu não sabia o que era. Eu não sabia. Na verdade, o Enem era novo, esse eu acho que o primeiro ano do Enem naquela época. Fiz o Enem. Eu tinha parado de estudar porque meu ex-marido não queria que eu estudasse. E aí eu tive que fazer o EJA, 6 meses pra concluir o ano. Fiz o EJA e fiz o Enem fazendo o EJA porque podia. Fiz, não peguei pontuação boa, óbvio, porque eu era uma péssima aluna, não tinha bom rendimento escolar. Mas com o Enem, eu consegui um programa. E fui fazer jornalismo. Só que eu consegui essa bolsa lá em Campinas. Aí o negócio virou. Ir para Campinas, deixei meu filho com os meus pais e fiz a faculdade. Quando terminou, que na época estava mudando a questão de cursos para faculdade, né? Então eu fiz. E quando eu fiz, eu não me sentia bem. Fui trabalhar numa grande empresa, edição, redação e correção ortográfica, quem tem TDAH. Que legal, né? Não, e assim, eu trabalho com isso, né? Eu sou publicitário de formação, redator, eu trabalho muito com revisão, a Sofia sabe. E assim, exige concentração. Muito. Então... Dá uma revisadinha. Mas, como era um grupo, né? E eu era a única mulher no grupo. Então, eu sempre senti essa pressão de ser mulher. Eu era a única mulher naquele grupo. Eu comecei a me sentir... Eu acho que eu fui me sentindo presa. Essa é a real. Fui me sentindo presa. E aí você vai começando a ver, porque eu escrevia para uma grande revista, né? Eu editava, na verdade, para uma grande revista. A revisão de uma... Você vai vendo artistas que não é aquela realidade. Um mundo que não era a minha realidade, porque eu comecei a ganhar muito bem. E, de repente, eu tava de marmitex dividindo com meu filho comida fria. Poucos anos depois, né? Tipo, 3 anos depois, eu tava indo almoçar no Bovinos. Sabe? Indo pro Prazeres da Carne. Treinava na Biorritmo. É outra realidade. Ganhando ticket de almoço e janta, indo jantar com a High Society da mídia, sabe? Daquela época. Aí dá um bug. Aí a depressão começou a instalar, porque eu não sou daqui, esse não é meu lugar. Parece que o inimigo mesmo, não é normal, né, velho? Você tem uma vida de miserável, você sai da miséria, você começa a andar. Não, você não merece isso, não pode isso. Vem aquelas vozes. Parece que eu não podia fazer isso. E outros fatores da vida. E aí, engravidei da Esther, que é minha segunda filha, fruto de um outro relacionamento. E a gente parece que atrai... quando você quer sair de algo bom, coisas ruins te atraem. Pode ter certeza. Toda vez que vai acontecer algo muito bom, alguma coisa ruim vai acontecer. Só pra vocês terem noção. Depois eu vou falar do meu lançamento, tá? Hoje eu assino uma linha... Hoje é o lançamento de uma linha de produtos minha. E aí, só pra vocês terem noção, antes de ontem, meu carro foi roubado. Olha isso. Nossa. Então, assim, você tá entendendo minha motivação? Eu tava tão feliz, eu tô muito feliz. Isso propósito de oração, isso é sonho. O que eu tô realizando hoje é um sonho. Quando eu entrei na faculdade, eu falava coisas mirabolantes, assim. Eu falava, eu vou ter uma linha de produto, eu vou palestrar. E minhas amigas ficavam rindo de mim. E ela tá aqui hoje pra palestrar e pra lançar linha de produto. Eu me emociono muito, assim, porque eu me identifico demais. Eu posso falar do que, Pode, do que a gente acabou de fazer? Isso. A gente chegou aqui de manhã cedo pra gravação. A Sofia, a gente parou num stand e ela falou, eu vou palestrar aqui, tá? Tu tira uma foto aqui pra daqui uns anos eu postar. E você vai. E ela vai. E você vai. Em nome de Jesus, você vai. Deus abre essa porta hoje. Deus abre essa porta hoje. E receba. Porque Deus, ele é pai, ele não é padrasto.
Ele não é... Ele é um amigo, mas ele é pai. O mesmo pai que me deu, ele vai te dar. Ele vai dar pra você também, que tá aí assistindo esse podcast hoje. Eu acho que quando a gente acredita que pode, a gente faz acontecer, né? É o primeiro Com passo, certeza. Uhum. É acreditar e pôr em ação, Aham. tá? E não ficar parado. E não ficar parado, esperando não que se contentar. caia. Aham. E ali com essa questão de depressão, olha só. Então, eu queria sair desse ciclo do jornalismo. Eu me relacionei com uma pessoa e essa pessoa tinha uma vida toda torta, tá? Eu não conhecia essa pessoa, muitas pessoas conheciam, eu não. E essa pessoa era casado, tinha uma vida com família, com igreja e tudo mais, enfim. Uma vida dupla. E quando eu soube quem ele era, eu já estava com ele. Eu já tinha eu já tinha deitado com esse cara. E eu tive minha filha. Assim, depois eu descobri que estava grávida. Eu saí com um cara uma vez. Eu engravidei. E eu não sabia que estava grávida. Porque eu tomava... eu tenho um problema renal. Medo, tá? Medo é um dos piores... Eu falo que uma das piores chaves que você tem é medo. E quando você tem medo, você ativa algo dentro do seu sistema corpóreo, né? Vamos falar agora já de anatomia de um assunto pro outro. Já vamos trazer. Vamos pra cá, pra anatomia, né? A gente libera algo que chama suprarrenal. A suprarrenal, ela gera uma bactéria, né? Essa suprarrenal vai formar cristais, gera uma infecção no rim e a gente começa a criar cálculo. Eu tinha medo desde sempre. Só que eu sempre encarei. Mas eu tenho medo, eu sou medrosa, sou cagona. Mas eu encaro medo, eu não tô nem aí. Vai com medo entendeu? mesmo. Vai com medo mesmo. Tipo, Davi. Não sei se vocês já ouviram falar da história de Davi, da Bíblia. Ele enfrentou um gigante. Sim, sim. Entendeu? Foi com medo. Você acha que ele não foi com medo? Um gigante, uma pedrinha, uma funda. Eu vou tacar uma pedra na testa desse gigante. E o gigante cair? Então, assim, Davi. A história tava ali. E tudo que eu fazia com medo. Mas eu fazia. Que eu fosse morrer, mas eu ia fazer. E acabei descobrindo isso. Olha a história. A Esther me desencadeou a questão da estética. Porque ali eu comecei a sofrer muito pós-parto. Aí eu já tinha terminado o jornalismo. Comecei a fazer rádio e TV com uma bebê pequena. Ela tinha 4 meses quando eu iniciei. Coloquei ela na creche e fui para a faculdade. Eu estudava na FMU, na Liberdade. E saía de Itaquaquecetuba, pegava o trem para ir para a Liberdade. Quanto tempo isso, mais ou menos, por dia? 3 horas, né? 2 horas, né, de trem, assim, até chegar lá. Porque é baldeação, trem, né? Você chega no Brás, vai pra Sé, da Sé pra São Joaquim. Muitas vezes faltei na faculdade por falta de grana, né? Isso eu tô falando na estética, não no jornalismo. Mas vamos lá, vamos voltar pro jornalismo, rapidinho pra concluir isso. Tive a Esther, tava indo pra faculdade, e no meio da faculdade deu estalo, e eu chorava muito, aí eu não queria comer, comecei a engordar, cabelo cair, umas coisas loucas. E uma amiga minha falou, você tem depressão, gata? Eu, não tenho isso, tá repreendido em nome de Jesus. Mas depressão não é demônio, é doença. É doença, e é sério, e bom tem que cuidar. É bom que hoje a gente já vive num panorama que isso já é falado. Sim. Mas é importante que a gente continue sempre falando, porque ainda, infelizmente, existe tabu. Né? Sim, E é sim. silencioso, né? E ela vem, Não, e ela não é vem, como qualquer outra, né, gente? ela vem todos os dias. Todos os dias. Vocês acham que eu acordo... Faço alguns vídeos, às vezes, no meu Instagram, cantando uns hinos esses dias, por conta do lançamento, vim fazendo uns mistérios, né? E aí eu cantando lá, eu vou gritar bem alto. E comprei aquele microfone, sabe, desses aplicativos de venda, aquele microfone que muda a voz. Comprei, fiz vídeo com o neném e tal. Mas dentro de mim o medo tava gritando. É a sabe? vozinha, né? Você acha que de manhã eu não tinha chorado? Você acha que minha vida financeira ou minha vida conjugal ou minha vida com os meus filhos não tem nenhum problema? Vocês acham que eu acordo assim? Você acha que eu e meu marido, eu falo assim, a gente dorme todos os dias na mesma cama, mas a gente enfrenta problemas. A gente discute. Ele fica com raiva de mim, eu fico com raiva dele, daqui a pouco eu e ele, todos os dias a gente vai se encontrar de novo. Então a gente tem que se abraçar, tem que se amar, tem que... É uma escolha, né? Porque Todo o dia, casamento né? foi, Todo dia é o uma casamento escolha. foi uma escolha. E eu sempre falei que quando eu encontrasse um marido de verdade, que fosse ao meu nível, eu ia honrar ele. Então, eu honro ele, ele me honra, a gente se desentende, ué. São duas pessoas diferentes, né? Total. Ele é a crente de signo, né? Dizem que ele é escorpiano. Eu ia te perguntar. Ele é escorpiano e eu sou de Sagitário, né? Eu acredito muito em Jesus Cristo, mas eu não duvido dessa questão da astrologia pelos astros, né? Mas eu não pratico. Uhum. Mas
signos fortes, né? Dizem aí, né? E nós temos... Ele é bem... E eu também sou... Mas a gente se ama, muito se respeita. Voltando. A Esther deu o ciclo de depressão, fui fazer a terapia, descobri que não era isso, troquei por estética. Uma loucura, né? E não podia falar pra minha mãe. Eu fechei a porta da empresa que eu trabalhava. Ganhava quase 4 mil no mês nessa época. Tava muito bem. Era grana. Se hoje é grana, imagina naquela época. A Esther vai fazer 11 anos. Coisa de 10 anos atrás, Não contei pra minha mãe e falei, cara, eu sempre fiz cabelo. Fome eu não vou passar. Fechei as portas, saí. Fui fazer estética. Foi tudo de um dia pro outro mesmo. O pessoal que me acompanha, as meninas da época da minha faculdade, sabe disso. E troquei. E pra falar pra minha mãe, não tinha coragem. Mas minha mãe era muito minha amiga, eu precisava contar. Mas ao mesmo tempo, não. Resumindo, um dia eu fui na casa da minha mãe no segundo semestre, que é quando tudo começou na palestra. Vamos pra estética. Eu lembro que no primeiro semestre eu via o pessoal ir apresentar, sabe? As empresas, tipo a HTM vai lá... Eu vou hoje apresentar a HTM lá na FMU, já fiz isso, né? E aí eu falava assim, como será que é isso daí? O que tem que fazer, né? Como que forma pra fazer isso? E eu lembro até hoje que eu olhei e eu queria saber, só que eu era da comunicação. Não sei vocês, tá? Mas eu sempre fui do chinelo, da camiseta, da calça leg, do shortão, sabe? Sim. Eu sou assim. Eu sou esse travesti que vocês estão vendo. Eu dou uma traveco de luxo hoje. Eu adoro. Eu falo que eu tenho as duas versões. Eu sou assim, mas eu sou a Letícia, ela usa chinelo, ela usa camiseta. Ontem eu tava aqui montando stand com o pessoal, tava de camiseta, sabe? Eu tava de leg. Duas skins. Vertentes diferentes. E aí eu comecei a ver o posicionamento. Eu tinha uma professora, doutora Elaine Del Valle, ela é da estética, muito conhecida também. E ela foi minha referência como mulher. Ela chegava assim com uma bolsa... Eu lembro que ela tinha uma bolsa muito bonita. Eu não sei qual era a marca, porque eu não era ligada em marca. Eu nem sabia o que era grife, eu trabalhava no meio da grife, tá? Porque o mundo da comunicação mesmo, da mídia elite, é assim. Eu lembro que eu já tinha trocado de roupa, já estava no social, só que assim, no normal mesmo, você é camiseta, né? E eu me inspirei nela. Eu falava, nossa, como ela é elegante, como ela é chique. E ela é mesmo. A doutora Elaine é incrível. Aí um dia eu tava, sem mentira, um dia eu tava na faculdade de coque, de chinelo. No outro dia, eu fui no shopping à noite, com o dinheiro que eu tinha saído do serviço, né? Comprei umas calças, comprei camisa, comprei sapatilha. Mano, sapatilha. E comprei uma... Aí agora é um absurdo. A pessoa que saiu do serviço, olha a cabeça. Peguei o cartão, parcelei, comprei uma bolsa da Victor Hugo. Meu Deus. Em R$1.800, eu lembro que eu paguei na época. Parcelei em 10 vezes. Acabando de sair do emprego. Mano, por que não comprou um ultrassom? Não, ela comprou a louca, uma bolsa. Amiga, eu jamais faria isso hoje. Eu tenho uma história dessas também. Tem. Quando eu peguei, eu tinha 14 anos, eu fazia... Como é que é? Estágio, né? Aí é de 1 ano, daí depois tu recebe de garantia, enfim. Eu tirei assim uns 3 mil. Vim pra São Paulo, fui no Brás, gastei tudo em roupa. Hoje eu olho assim, meu Deus do céu. Isso faltou pra você quando você era criança? Sim. Faltou roupa? Sim. É isso. É isso. Que a gente tem essa... E aquela satisfação. É uma sensação de satisfação, porque você nunca foi... Eu lembro que o meu primeiro tênis novo, que eu calcei comprado na loja, fui eu que comprei. Porque eu sempre ganhei coisas de uma pessoa, de uma amiga da minha mãe, da melhor amiga da minha mãe. Eu também. E as roupas das primas. E assim, quando alguma patroa da minha mãe tinha filha que tirava roupa, filha, se o calçado tava maior, usava. Se tava rasgado, costura. Entendeu? É assim. Era da mesma roupa escola. Do brechó da igreja, que era doação. Era da mesma escola, já usava o uniforme que tinha sido usado. Daí pula pra outro ano, daí pegava. E vai indo. A vida, né? Eu falo que a vida do pobre, ela é criativa. Você perde uma camiseta, você ganha um pano de prato, né? Gente, aproveitamento de recursos. E resumindo, fui pra estética, me inspirei. E eu lembro que um dia, eu falei assim, eu vou ser uma palestrante. E tá aqui. E tô aqui. E resumindo, né? Meu primeiro equipamento a manusear foi HTM. Esse equipamento me gerou... eu falo por isso que o equipamento hoje ele tem que estar dentro de uma faculdade, né? E hoje a FMU é
total HTM em equipamentos. E eu lembro que gerou um amor. Eu sempre falei, o dia que eu vou comprar um equipamento vai ser HTM. Comprei usado, mas comprei. Mas comprou. Eu tenho ele até hoje guardadinho, não funciona, não teve mais jeito. Mas é emocional, né? Ah, vocês não têm noção. Quando um dia a HTM me chamou pra chegar junto, assim, pra vir palestrar, eu não sei dizer pra vocês o que foi isso. Porque eu falei, cara, vocês têm noção? A HTM, a maior do mercado. A melhor. Porque na faculdade é essa visão que a gente tem no curso técnico. Hoje eu dou aula também em escolas técnicas. E quando eu levo a HTM, eu falo isso. E elas querem o melhor, né? E, resumindo, foi de pouquinho em pouquinho. Na verdade, uma pessoa da estética me descobriu palestrando, falando de um produto na faculdade. Ela me chamou para falar de um produto da linha dela. Não sei se pode falar a marca aqui. Acho que não, né? Não vamos falar, não vamos comprometer. Mas a pessoa eu posso falar, né? A Monique Altman, que eu falo que é minha madrinha. Ela me descobriu. Me levou para um stand para palestrar sobre cera. Que a gente vai falar de depilação, rapidinho. E aí, ela desencadeou, porque outras empresas começaram a me chamar. Eu não era nada nem ninguém. E detalhe, eu me lembro que eu estava em Guarulhos, tinha acabado de mudar para Guarulhos, para abrir minha primeira clínica. E eu tinha perdido tudo. Gente, eu perdi tudo porque eu não tinha planejamento. Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, lá atrás, eu ia começar a clínica. Mas Deus nunca fecha portas, Ele sempre abre. Por isso que eu falo que fechou uma porta daqui, é uma outra grande que se abre. Resumindo, desse stand eu fui para outros e outros. A HTM me descobriu palestrando com essa empresa lá no Rio de Janeiro. E quando voltou a pandemia, eu fui palestrar para uma revenda lá dessa empresa e tinha a HTM deles lá também. E aí o João me viu. E aí o dono da revenda falou, cara, ela é muito boa. Porque assim, os produtos que eu falei acabou no mesmo dia. Era o primeiro dia na volta da pandemia. No dia seguinte, não tinha mais aquela linha. O pessoal tinha que pedir e essa revenda teve que mandar depois. E eles falaram que eu era muito boa em venda. E apesar de eu nunca achar, por causa daquele trauma da loja, né? Resumindo, a HTM me convidou. Falamos sobre o Estímulos Face Max. E foi um sucesso. E isso foi gerando outras portas. E hoje, através disso, você vê congresso, e hoje palestras. Teu meeting hoje é sobre? Não hoje entendi. Tem aqui? Hoje, aqui, nesse não, eu só tô no Rio. Hoje é o lançamento, Hoje é o lançamento da minha linha, eu me dediquei. Nesse eu fechei um pouquinho o ciclo para poder lançar o produto. Gente, inclusive falando em linha, me desculpe interromper vocês, me desculpem, também me corta o coração, mas você sabe como é feira, né? Eu recebi uma mensagem aqui da produção, inclusive da produção da Letícia, que ela tem um compromisso em breve, tá? Então eu vou... Infelizmente, a gente vai ter que cortar essa história. Vamos trazer ela de novo. Mas eu quero... Vamos fazer a parte 2. Vamos, com certeza. Eu quero aproveitar que a gente tava nesse assunto da linha para te dar esse espaço de dar o último recado. A gente já falou um pouquinho ao longo do episódio, mas dá esse recado da linha que tá sendo lançada hoje. O que o pessoal pode esperar? É uma linha ozonizada. E é um diferencial do mercado, porque eu quis ouvir profissionais. Diferente de querer lançar a última tecnologia, o último ativo. Sabe aquele ativo mais tecnológico? Não. A pessoa que me convidou para assinar essa linha, ela falou assim, Lê, vamos fazer uma linha ozonizada? E, de verdade, já era o meu sonho. Era o que estava ali no projeto. O ano passado inteiro eu falei de ozônio e pós-operatório de facial com HTM. E... o que eu percebia? Não tem quase creme de facial para massagem. Os que tem não são tão carreadores. E ela falou assim, vamos fazer uma linha ozonizada? Eu falei, é isso que eu quero. Porque eu já tenho halos, já trabalho com ele, já trabalho com pós-operatório ozonizado. Então, vai ser ele. E aí, quando ela falou ozônio, eu falei, vamos. Então, é uma linha ozonizada. Hoje, tá no começo, a gente vai fazer um óleo, um sérum e um creme. Ambos, o creme e sérum pode ser tanto skincare quanto... profissional. O óleo é total profissional. Ele substitui um óleo aí que os médicos indicam, um óleo de girassol, para não falar o nome. Fica aí. Polêmica. Por quê? Ele é ozonizado, ele tem óleo de girassol, mas ele tem outras propriedades também. Não tem contraindicação, dá para gestante usar. E também dá para quem tem psoríase, dermatite, para quem tem úlcera, diabetes, tá? Uma proposta bem diferente.
Então pode aplicar ali naquela região, pode colocar gás e esperar, todo mundo vai saber qual que é. Quem trabalha com pós-operatório já sabe o que eu tô falando. Lê, tô ansiosa, tá? Eu particularmente Incrível. amo ozônio. Todo mundo que me conhece sabe. E o papo foi incrível, eu adorei, me emocionei porque eu me identifiquei. Eu só tenho uma última dúvida ainda sobre a linha. Quando é que vai estar disponível pro pessoal? Já tá hoje aqui. Já tá hoje? Hoje, Já tá disponível. já tá lá, já tá pra Eu já venda. quero, porque assim, eu Já está para amo. venda. No site já tá disponível a partir de terça, né? Porque ele não tem como enviar daqui. Aham. Mas quem quiser vir para a feira, pode vir buscar. Já tá disponível. Vou ter também na minha lojinha no Instagram. Ótimo. E foi pensado nos profissionais. Eu escutei dos profissionais e desenvolvi com muito carinho, com muito amor. Porque tudo que a gente tem que fazer com amor. E é isso, é a realização de um sonho. Vocês não têm noção de como eu estou hoje. Hoje eu tô... E é a primeira vez no podcast, eu acho que tá tudo... Meu coração tá a mil. Então, é com muito amor que a gente tem um presentinho pra você. É a nossa canequinha do podcast, gente. Eu tava Olha aqui, que Mostra ali, eu vou mostra ganhar ali, uma ó. dessa porque eu amo caneca. Olha só, gente. Que bonitinha. Presentinho, então, do papo Obrigada. pra você, Lê. Deus os abençoe muito, muito, muito. Quero agradecer mais uma vez. E deixar aí uma palavra final para todas as pessoas, para todos os profissionais, para todas as mulheres principalmente. Não desista de quem você é. Não desista da sua essência. E estética não dá dinheiro. O que dá dinheiro é trabalho. Trabalhe honestamente. Encare seus medos, porque Deus sempre tem o melhor para nós. Por mais que doa, Deus sempre tem o melhor para nós. É isso aí. Gente, muito Obrigada. obrigado. Primeiro, muito obrigado à Letícia pela participação. Muito obrigado a você que está assistindo aqui até agora, acompanhando essa segunda temporada. Mais uma vez, agradecer também a HTM e a Rentalmed por serem nossos parceiros nessa. Agradecer a Sofia, enfim, a organização de estética em São Paulo, todo mundo. É muita gratidão. Eu também tenho muito a agradecer, Lê. Acho que vou sair daqui com insights maravilhosos. A gente tem uma história muito, muito, muito parecida. Amém. E é isso, não tenho nem palavras. Já até chorei, gente. E eu espero que todo mundo que assistiu também tenha se identificado, tenha tido insights maravilhosos, né? Aprendido pelo menos alguma coisinha que por aqui a gente aprendeu muito. É isso aí. É Obrigada. isso. Tchau, gente. Tchau.